A guerra entre as espécies não terminou com tratados. Terminou com exaustão. Durante quase 2 séculos, humanos e raças alienígenas disputaram sistemas inteiros, mundos habitáveis, rotas de energia e zonas de expansão. Não havia heróis, apenas estatísticas, planetas reduzidos a poeira, civilizações recuadas à idade da sobrevivência, bilhões de mortos que nenhum memorial conseguiu nomear. Quando o último cessar-fogo foi assinado, não foi por misericórdia, foi porque não restava força para continuar. Foi nesse cenário que nasceu a Liga das Espécies. Não como um símbolo de paz, mas como uma solução funcional para um problema antigo, como decidir quem venha sem destruir tudo outra vez. A proposta veio dos Kelarianos, uma raça anfíbia de lógica fria e tradição matemática. Segundo eles, conflitos sempre existiriam. A diferença é que, em vez de exércitos, seriam usadas arenas. Em vez de batalhas, competições. Cada disputa política, territorial ou econômica relevante seria decidida por jogos regulamentados, transmitidos para toda a galáxia. Um espetáculo. Um tribunal. Um campo de batalha limpo. No início, a ideia pareceu absurda. Mas os cálculos mostravam algo incômodo, era mais barato perder uma partida do que perder um planeta. Assim, a Liga foi criada. As regras eram claras e brutais na sua simplicidade. Cada espécie competiria apenas com indivíduos de capacidades equivalentes. Nada de vantagens genéticas extremas, nada de tecnologias exclusivas, nada de armas ocultas. As arenas seriam neutras, os corpos adaptados para parâmetros próximos, e o foco estaria em força funcional, estratégia, resistência, coordenação e tomada de decisão sob pressão. Tudo seria igual. Ou quase. Os humanos entraram na Liga desacreditados. Durante a Era das Guerras, eles haviam se destacado por volume, não por excelência. Não eram os mais fortes, nem os mais rápidos, nem os mais inteligentes. Sua tecnologia era eficiente, mas previsível. Suas vitórias vinham do número, da insistência e da capacidade de aceitar perdas que outras raças consideravam inaceitáveis. Na Liga, isso não significava nada. Os primeiros jogos confirmaram as expectativas. Humanos perderam partidas iniciais para os Varkun, especialistas em gravidade variável. Foram superados pelos Silete, seres de coordenação coletiva perfeita. Foram humilhados pelos Dryans, cuja resistência física parecia infinita mesmo em arenas padronizadas. As transmissões não foram gentis. Comentaristas alienígenas falavam dos humanos como uma espécie emocionalmente instável, inconsistente, dependente de improviso. Um erro ambulante tentando competir com projetos evolutivos refinados. E, de certa forma, estavam certos. Mas foi justamente aí que algo começou a mudar. Na quarta rodada da Liga, em uma arena de ambiente misto, estruturas móveis, variação de iluminação e regras dinâmicas, a equipe humana enfrentou os Kelarianos, os próprios idealizadores da Liga. Era uma disputa de domínio territorial em tempo real, com pontuação baseada em controle de zonas e adaptação a mudanças repentinas. Os Kelarianos jogavam como máquinas orgânicas. Cada movimento calculado, cada avanço previsto, cada recuo preciso. Nos primeiros ciclos, dominaram completamente o campo. Os humanos pareciam perdidos. Até que algo inesperado aconteceu. Um erro humano. Um dos jogadores avançou fora do padrão esperado, não por estratégia, mas por instinto. Criou uma abertura caótica. Os Kelarianos tentaram recalcular e perderam meio segundo. Meio segundo foi o suficiente para os humanos quebrarem a formação perfeita e transformarem o campo em algo que os algoritmos não conseguiam prever. A partida virou. Não por força. Não por técnica. Mas por desordem. Os humanos venceram. Não foi uma vitória esmagadora. Foi apertada, feia, improvisada. Mas foi real. E, pela primeira vez desde o início da Liga, o silêncio tomou conta das transmissões. Os analistas tentaram explicar. Chamaram de acaso. Chamaram de falha estatística. Chamaram de exceção.
Mas, nos bastidores da Liga, um relatório começou a circular entre as raças mais antigas. O relatório tinha um título simples e perturbador: A Vantagem do Imprevisível. E, naquele momento, sem saber, os humanos haviam deixado de ser figurantes. Tinham se tornado uma variável perigosa. Depois da vitória contra os Quelarianos, a Liga tentou seguir como se nada tivesse mudado. Os jogos continuaram, as arenas foram acionadas, as transmissões mantiveram seu tom analítico e distante. Oficialmente, aquela partida foi classificada como uma anomalia estatística. Um desvio aceitável dentro de um sistema complexo. Nada mais. Mas, fora das câmeras, a inquietação crescia. Os humanos começaram a vencer de novo. Não de forma consistente, não de maneira limpa, não com elegância. Eles venciam quebrando o ritmo. Ignorando expectativas. Tomando decisões que pareciam erradas até funcionarem. Onde outras espécies buscavam a jogada perfeita, os humanos buscavam a jogada possível. Onde havia cálculo, eles introduziam risco. Onde havia simetria, eles criavam falha. E a falha era contagiosa. Os Varkun, mestres da gravidade variável, perderam uma disputa porque um humano decidiu lutar de joelhos, alterando o centro de massa esperado. Os Silete, cuja força vinha da coordenação absoluta, foram derrotados quando os humanos focaram em isolar um único indivíduo, mesmo sabendo que isso ia contra toda a lógica coletiva. Os Dryans, conhecidos por resistirem até o colapso físico, abandonaram uma arena pela primeira vez na história da Liga, não por exaustão, mas por confusão. As transmissões mudaram de tom. Onde antes havia sarcasmo, surgiu cautela. Onde havia desprezo, surgiu curiosidade. Analistas começaram a usar palavras novas para definir os humanos: adaptáveis, instáveis, perigosamente criativos. Nos conselhos da Liga, isso soava como um alerta. Os Quelarianos convocaram uma sessão extraordinária. Pela primeira vez desde a fundação da Liga, discutia-se se uma espécie estava explorando uma brecha conceitual no sistema. Não quebrando regras, mas interpretando-as de maneira humana demais. A Liga foi construída sobre equivalência de capacidades. Mas ninguém havia previsto equivalência de reação ao erro. As outras raças treinavam para evitar falhas. Os humanos treinavam para sobreviver a elas. Relatórios começaram a circular com dados desconfortáveis. Em arenas com regras estáticas, os humanos tinham desempenho mediano. Em ambientes controlados, eram previsíveis. Mas quanto mais caótica a competição, maior a chance de vitória humana. Ambientes dinâmicos, regras mutáveis, arenas com múltiplas condições, tudo isso favorecia a espécie que havia evoluído em crises constantes. A espécie que nunca teve estabilidade suficiente para confiar nela. Foi então que surgiram as primeiras tentativas de contenção. Sem anunciar mudanças diretas, a Liga começou a alterar os regulamentos. Arenas passaram a ter menos variáveis aleatórias. Competições ficaram mais limpas. Penalidades por improviso excessivo foram introduzidas sob o pretexto de segurança. Tudo sutil. Tudo técnico. Tudo justificável. Os humanos perceberam. Não em documentos oficiais, mas no corpo. No ritmo. Na sensação de que o jogo estava sendo moldado contra eles. E, ao invés de protestar, fizeram o que sempre fizeram melhor: se adaptaram. Treinos humanos mudaram completamente. Em vez de simular arenas perfeitas, passaram a simular falhas. Falta de energia. Comunicação quebrada. Regras ambíguas. Ordens contraditórias. Situações onde a escolha errada precisava ser tomada rápido. Enquanto outras espécies buscavam precisão, os humanos treinavam decisão sob culpa. Porque sabiam algo que a Liga ainda se recusava a aceitar: em qualquer conflito real, alguém sempre decide errado. A diferença está em quem consegue continuar depois disso. As vitórias humanas começaram a custar caro. Não apenas em pontuação, mas politicamente. Espécies menores começaram a exigir revisão dos resultados. Algumas alegavam que os humanos estavam psicologicamente desestabilizando os adversários.
Outras afirmavam que a imprevisibilidade humana era, por si só, uma vantagem genética injusta. O argumento era simples e aterrador. Como competir com uma espécie que transforma erro em estratégia? Nos corredores da Liga, uma pergunta começou a circular, sussurrada, nunca registrada. E se os humanos não estivessem jogando para vencer partidas, mas para aprender a guerra perfeita? Porque, pela primeira vez desde o fim das grandes batalhas, as arenas estavam ensinando algo que ninguém queria admitir. Se a Liga algum dia falhasse, os humanos estariam prontos. A partir do momento em que os humanos deixaram de ser apenas competidores e passaram a ser uma variável política, a Liga das Espécies mudou de natureza. Oficialmente, nada foi declarado. Nenhum comunicado. Nenhuma sanção direta. Mas os sinais estavam em toda parte. Reuniões extraordinárias se tornaram frequentes. Delegações inteiras começaram a observar partidas humanas presencialmente, algo antes reservado apenas às finais históricas. Os relatórios deixaram de tratar de desempenho atlético e passaram a analisar comportamento coletivo, resposta emocional, tomada de decisão sob pressão. Os jogos deixaram de ser apenas jogos. Para muitas raças, a Liga sempre foi um mecanismo de contenção. Um modo elegante de evitar guerras abertas, transformando conflitos territoriais, disputas energéticas e rivalidades históricas em competições reguladas. Perder uma arena era preferível a perder um sistema estelar. Vencer era prestígio, não supremacia. Os humanos não entendiam isso da mesma forma. Para eles, cada arena era uma simulação. Cada adversário, um estudo. Cada derrota, um banco de dados emocional. Eles não jogavam para manter equilíbrio. Jogavam para descobrir limites, seus próprios e os dos outros. E isso assustava. Os Kelarianos, arquitetos da Liga, foram os primeiros a perceber o problema estrutural. Em uma sessão fechada, cujo conteúdo só seria vazado anos depois, um de seus representantes sintetizou o dilema em uma única frase. Criamos um sistema para conter espécies poderosas. Mas os humanos não querem conter. Eles querem vencer e continuar. A partir dali, o discurso mudou. Passou-se a falar em o risco sistêmico. Em o instabilidade competitiva. Em o ameaça ao equilíbrio civilizacional. Termos vagos, mas carregados de intenção. Lentamente, os humanos deixaram de ser vistos como participantes e passaram a ser tratados como um precedente perigoso. Delegações menores começaram a se alinhar politicamente. Algumas exigiam limites claros à participação humana. Outras propunham cotas, ajustes de regra, até mesmo a exclusão temporária de arenas estratégicas. Tudo era feito em nome da justiça competitiva. Mas o subtexto era outro, de medo. Porque o que os humanos estavam demonstrando não era força física superior, nem tecnologia avançada. Era algo muito mais difícil de neutralizar, capacidade de aprendizado acelerado em ambientes hostis. Enquanto outras raças precisavam de gerações para ajustar doutrinas, os humanos mudavam entre uma partida e outra. A política da Liga entrou em colapso silencioso. Espécies que antes cooperavam passaram a trocar acusações veladas. Vitórias humanas passaram a ser usadas como argumento em disputas internas. Perdeu para humanos? Era porque o sistema estava falho. Venceu humanos? Era prova de superioridade moral. A Liga, criada para evitar guerras, começava a reproduzir exatamente o que temia. Nos bastidores, surgiram propostas mais radicais. Uma delas defendia algo impensável até então, usar a própria Liga como ferramenta de neutralização. Não expulsar os humanos, se isso os transformaria em mártires. Não enfrentá-los diretamente, se isso confirmaria seus piores receios. A solução seria a mais elegante. Expor os humanos. Criar arenas especificamente desenhadas para quebrar o que os tornava perigosos. Ambientes sem caos. Sem margem para improviso. Regras absolutas, monitoradas em tempo real por inteligências artificiais da própria Liga. Um espaço onde a adaptação não fosse possível. Um espaço onde o erro não tivesse valor. O projeto recebeu um nome burocrático,
quase inocente, um protocolo de estabilização competitiva. Os humanos não foram informados. Eles perceberam. Perceberam quando as arenas começaram a parecer artificiais demais. Quando cada variável tinha redundância. Quando não havia espaço para improviso, apenas para execução. Quando o jogo deixou de parecer um conflito e passou a se parecer com uma prova. E, pela primeira vez desde sua entrada na liga, os humanos começaram a perder em sequência. Os analistas respiraram aliviados. Os conselhos celebraram discretamente. O sistema parecia estar se corrigindo. Mas ninguém perguntou a coisa mais importante. O que acontece quando uma espécie aprende não apenas a vencer, mas a operar dentro de um sistema que tenta quebrá-la? Porque enquanto a Liga comemorava a restauração do equilíbrio, os humanos estavam aprendendo algo novo. Não sobre esportes. Não sobre arenas. Mas sobre controle. E controle, eles conheciam muito bem. O protocolo de estabilização competitiva funcionou por um tempo. As derrotas humanas se acumularam, e com elas veio a narrativa oficial de que o sistema havia se corrigido. A Liga voltou a falar em equilíbrio. Em justiça. Em previsibilidade restaurada. As arenas tornaram-se silenciosas, eficientes, matematicamente perfeitas. Nenhum erro. Nenhuma improvisação. Nenhuma surpresa. Para a maioria das espécies, aquilo era um alívio. Para os humanos, era um diagnóstico. Eles entenderam algo que os conselhos jamais perceberam: o protocolo não tinha sido criado para vencê-los, mas para observá-los sob contenção. Cada derrota era analisada. Cada reação emocional, catalogada. Cada adaptação frustrada, registrada. A Liga não estava tentando eliminar os humanos. Estava tentando compreendê-los tarde demais. Foi então que os humanos mudaram o jogo uma última vez. Durante uma temporada inteira, aceitaram perder. Seguiram regras ao limite. Executaram movimentos previsíveis. Tornaram-se, aos olhos dos analistas, finalmente domados. Os relatórios passaram a descrevê-los como integrados ao sistema. Controláveis. Neutralizados. E foi nesse exato momento que a Liga cometeu seu erro final: reduziu a vigilância política. A decisão veio em um conselho ampliado, transmitido para centenas de sistemas. Os humanos seriam promovidos a mediadores competitivos. Uma função inédita. Participariam do desenho de novas arenas, da criação de regras e da resolução de disputas entre espécies menores. A justificativa era simples: e quem melhor do que a variável instável para testar a estabilidade? Os humanos aceitaram. E assim, pela primeira vez, entraram oficialmente no núcleo do sistema. Não como atletas. Como arquitetos. Em poucos ciclos, as arenas começaram a mudar novamente. Não de forma abrupta, mas sutil. Regras ganharam exceções. Exceções ganharam precedentes. Precedentes viraram brechas. Brechas se tornaram caminhos. Nada ilegal. Nada explícito. Nada que pudesse ser contestado sem desmontar o próprio sistema. Espécies começaram a perder disputas não por erro técnico, mas por decisões políticas automatizadas. Algoritmos da Liga, treinados com dados humanos, passaram a priorizar flexibilidade sobre rigidez. Recuperação sobre perfeição. Continuidade sobre pureza. A Liga estava sendo reprogramada por consentimento. Quando os Quelarianos perceberam o alcance da mudança, já era irreversível. O sistema que haviam criado para conter conflitos agora favorecia exatamente aquilo que mais temiam: uma espécie capaz de operar dentro das regras enquanto as redefinia. Em uma última sessão de emergência, um representante perguntou, sem retórica: "Vocês pretendem governar a Liga?" A resposta humana foi simples. Não foi um discurso. Não foi uma ameaça. Foi um registro histórico. Não. Pretendemos garantir que ela sobreviva ao próximo conflito real. Porque quando ele vier, vocês vão precisar de nós. Não houve guerra. Não houve ruptura. Não houve vitória declarada.
A Liga continuou existindo. Mas nunca mais foi a mesma. Os jogos continuaram. As arenas permaneceram cheias. As transmissões seguiram espetaculares. Mas, em silêncio, algo fundamental havia mudado, o equilíbrio agora dependia da espécie mais instável de todas. E isso era o mais próximo que o universo já tinha chegado de confiar seu futuro aos humanos. Porque, no fim, a Liga aprendeu a lição que deveria ter sabido desde o início. Você pode conter força. Pode regular tecnologia. Pode limitar poder. Mas nunca deve convidar para o sistema uma espécie que aprendeu a vencer vivendo em crise.